Qual a chance de John Kennedy virar reforço do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do empresário do atacante do Flu. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações, se puderem curtir e comentar o vídeo melhor ainda, combinado? Bora falar agora sobre o Corinthians, repercussão nas últimas horas em redes sociais de uma notícia de que o Timão estaria interessado em John Kennedy. O presidente Augusto Melo disse a pessoas próximas que gosta do atacante de 21 anos de idade que foi afastado no Fluminense depois de vários atos de indisciplina. Os últimos deles levou mulheres à concentração do Fluminense, ficou suspenso por uma semana no Flu, faltou a um treino no domingo e ainda chegou atrasado a outro. Diante desse cenário, o Fluminense decidiu afastá-lo por tempo indeterminado e já autorizou os empresários a procurarem clube. Fui consultar um dos agentes do John Kennedy, ele é empresariado pelo Juliano Bertolucci, tá? E eu perguntei sobre o futuro do Kennedy, se ele pode, por exemplo, pintar no Corinthians. E a resposta foi, abre aspas, isso é lenda. O Fluminense não vai vendê-lo para qualquer clube brasileiro. Hoje já existem algumas opções para o exterior, embora não sejam tão boas, fecha aspas. A expectativa dos representantes do John Kennedy é de que com o trânsito que eles têm com os grandes clubes do futebol europeu, possa pintar alguma opção melhor na Europa. Enquanto isso, John Kennedy segue treinando à parte, jogador de extremo potencial, mas que não consegue parar de pisar na bola. Segundo essa fonte, que é ligada a John Kennedy, é um dos empresários do atleta, é preciso tirá-lo do Rio de Janeiro de forma urgente, até porque as amizades não tão boas têm sido extremamente ruins, maus, mas na condução da carreira do atleta, a temporada atual de 8 jogos e apenas um gol marcado. A avaliação do Transfer Market é de que o John Kennedy hoje vale 7 milhões de euros. Só para completar do Corinthians, a atual administração do Corinthians foi à justiça contra Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente, alegando que houve má fé numa renegociação de dívida com André Cury. Tudo porque o Corinthians, que deve um caminhão de dinheiro para o André Cury, devia numa ação específica 1,5 milhão de reais. E no fim do ano passado, pouco antes de passar o bastão a Augusto Melo, o Duílio pagou 2 milhões de reais ao André Cury. A atual diretoria do Corinthians quer entender na justiça por que o Duílio fez isso com o dinheiro alvinegro. E você que pensa sobre o tema? Use espaço para comentários e já opine, beleza? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Rubão dispara contra Augusto Melo em entrevista e faz fortes revelações sobre alguns negócios do clube. Não é que ele caiu atirando, ele caiu metralhando para cima da gestão que ele participava até outro dia. Olha que entrevista forte que o Rubão concedeu ao Mesa Redonda da TV Gazeta. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Gente, eu tô, estarrecido com as palavras do Rubens, o ex-diretor de futebol do Corinthians, desligado essa semana pelo presidente Augusto Melo. Ele concedeu entrevista aos meus amigos da TV Gazeta, comandada aí do Mesa Redonda, inclusive, domingo à noite, programa tradicional, comandado pelo Osmar Garrafa, participações aí do Thiago Salazar, do Rodrigo Vessone, além dos já habituais ali, né, o Chico Lang, o Miller, o Paulo Sérgio, o Alberto Helena Júnior, a Michele também, Janela, toda essa turma aí participando da entrevista e disparando contra o Rubão, né? E ele não fugiu de nenhuma, e ele respondeu tudo. Porque o Rubão foi apontado como pivô de algumas barberagens no começo da gestão Augusto Melo, além de ter sido o cara leal, fiel e ter trabalhado fortemente com o Augusto na campanha para eleger o Augusto como presidente do clube. De repente, houve um afastamento, houve alguma rusga que a gente não sabia até então e o desligamento essa semana. Pois bem, o Rubão falou tudo. E as informações mais fortes que o Rubão traz, elas repercutem de uma forma muito forte e que provavelmente trarão desdobramentos nessa semana. Sobre o patrocinador master, que segundo o Rubão foi o pivô entre os dois. O patrocinador master, a casa de apostas trazida pelo Augusto Melo como o maior patrocínio da América Latina, realmente, 360 milhões de reais num contrato de 3 anos, né, com 10 milhões de reais por mês para ser pago nesses 3 anos. Segundo o Rubão, no final do ano,
eles estavam num churrasco na casa do Rubão e o Augusto comunica o Rubão dizendo: fechei o maior patrocinador da história do futebol brasileiro. Sem intermediário. É a informação do Augusto para o Rubão, segundo o Rubão. Quando eles fecham o contrato, aparece o intermediário. Que a gente já noticiou aí, né? É notório, um intermediário que cobra 25 milhões de reais, 700 mil reais mensais até o fim do contrato, de uma empresa que não estava acostumada a operar com esse tipo de situação. Tá? O Rubão então questiona, segundo ele, mas não tinha intermediário, agora tem? E aí o Augusto pergunta para o Rubão: mas por quê? Você ficou desconfiado? E ele falou: não, só tô achando estranho. E a partir daí, segundo o Rubão, azedou. Aí houve um afastamento. O Rubão não teve nenhum constrangimento de dizer que achou estranho o fato de ter tido um intermediário quando ele foi informado na origem do negócio de que não haveria um intermediário. Estamos falando de 25 milhões de reais num contrato de 360 milhões. O Rubão fala que, desde que ele chegou, todas as negociações passaram pelo Augusto, pelo crivo do Augusto. O Augusto é o presidente do clube. Mas que a ideia era fortalecer o Cifute. O Cifute, que é o centro de inteligência que avaliava ou avalia todos os jogadores, que participaram de todas as reuniões no começo, o Cifute, o Mano Menezes, que participou da reformulação, junto do Rubão, o Augusto Melo, através do Thiago Gasparini, que estava capitaneando o processo e que todo mundo reconhece no clube como um cara capaz para isso. Segundo o Rubão, quando chega o Fabinho Soldado, que ele diz não ter nada contra, que é um ótimo profissional, que eles, enfim, se deram bem, com um cara muito legal e tudo mais, mas que quando chega o Fabinho Soldado, o Cifute foi escanteado. E que, a partir dali, os negócios passaram a ser tocados apenas pelo Fabinho Soldado. Que o Rubão disse que descobriu a contratação do Fabinho Soldado quando ele já estava contratado. Então ele, diretor de futebol, né, um dos responsáveis pela pasta, não participou em nada da contratação do diretor executivo. Aí ele fala: eu cheguei a negociar com o Rodrigo Caetano, acho até que ele estava esperando a seleção brasileira, não rolou naquele momento, só que quando o Fabinho Soldado é contratado, ele é contratado pelo presidente Augusto Melo sem consultar o Rubão ou sem informar o Rubão. O Rubão ficou descobrindo quando o Fabinho já tinha sido contratado. Realmente não tinha como dar certo, né, gente? Porque ficou cada um jogando para um lado, cada um agindo a seu modo. Enfim, eu anotei aqui, tá? Por isso que eu estou fazendo uma cola aqui, porque foi uma entrevista longa ao Mesa Redonda e ele foi respondendo as questões. A outra informação forte é sobre o superintendente de marketing do Corinthians. Ele bateu forte no Sérgio Moura, que, segundo ele, é São Paulino. E aqui, de cá, talvez o torcedor se incomode, eu não vejo tanto problema assim, porque, enfim, as pessoas são profissionais, né? Eu sei que ajuda, né? Se você é um profissional competente e você ainda defende o clube pelo qual você torce. Mas muitos profissionais, vou dar um exemplo aqui. O Cícero Souza, por exemplo. Cícero Souza, que era gerente de futebol, tinha um cargo administrativo do Palmeiras, que hoje está na seleção brasileira, sempre foi gremista. Eu sei que a gente está falando de rivais, né? E isso é mais complicado acontecer. O Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano sempre foi gremista, jogador do Grêmio, inclusive. Foi diretor executivo do Inter. Então isso acontece, tá? Mas, ok. E aí que o Rubão responde: o problema não é ele ser São Paulino. O problema é que ele é envolvido na política do São Paulo. Isso vai dar um pano para manga. Porque aí ele faz críticas também à conduta do marketing do Corinthians. Que, segundo ele, o superintendente de marketing do Corinthians não sabe o que é o Corinthians exatamente por torcer por outro clube. Vamos lá. Frases como: não vim falar de ninguém, ou não vim falar mal de ninguém, só esclarecer. E deixou claro: não há a menor chance de me juntar à Renovação e Transparência. Bati 16 anos nesses caras, segundo o Rubão. Porque ele agora, de certa forma, vira oposição. Mas ele diz que não tem a menor chance de se juntar a eles. E perguntado pelo Osmar Garrafa se, a partir de agora,
será possível ver André Sanches mais presente no clube, como esteve esses dias, inclusive, mesmo chamando o Augusto de Pinóquio e o Augusto chamando o Andrés de algumas coisas, aquela coisa toda. O Rubão responde, bom, depois da minha saída, tudo é possível. E aí ele falou também sobre a rusga com o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, que ele falou assim, cara, eu dei uma entrevista para o GE em que eu estava defendendo a gestão. Porque uma coisa é você fiscalizar a gestão e está tudo certo, a outra é um governo paralelo. É os caras tentarem governar paralelo ao que você está fazendo na gestão. Eu defendi o Augusto e ele ficou puto comigo. Informação, palavras do Rubão. E aí, depois ele disse que ligou pro Romeu, que eles se acertaram, e olha que a nota do Romeu, vocês vão lembrar, né? Eu fiz vídeo aqui, bateu assim, do tipo, acabou a farra, assim, cara, né, debochando da declaração do Rubão. E o Romeu e o Rubão se conhecem há 30 anos, mas o Romeu bateu fortíssimo no Rubão. O Rubão ligou pro Romeu e eles se acertaram. E o Romeu diz a seguinte frase pro Rubão, segundo o Rubão. Esse presidente é um covarde, porque você me atacou, mas estava defendendo ele, e ele não te defendeu. Nossa Senhora, ele detonou o Chicão. Chicão, que foi contratado, inclusive retirou um processo, para fazer o elo entre base e profissional. E aí foi perguntado, mas ele está fazendo isso? O Rubão disse, não. E o que ele faz lá então? Não sei. As pessoas têm boa relação com o Chicão, ele disse, para vocês terem uma ideia, quando ele saiu do profissional do clube, a galera fez um churrasco para comemorar. Usou outras frases como ingratidão está vindo da parte dele. Aqui se faz, aqui se paga. Eu faria tudo de novo. Acertei mais do que errei. Frases do Rubão. Mais aqui sobre o Sérgio Moura, superintendente de marketing. Quando você coloca alguém para lidar com a marca Corinthians, que não sabe o que é o Corinthians, você tem um marketing são paulino. Nós temos 5 espaços na camisa. A única empresa que fez foi para receber a comissão da patrocinadora Master. Algumas das frases que o Rubão falou nessa entrevista ao Mesa Redonda. E sobre a frase célebre de acabou a farra, ele explicou, porque o Augusto chegou a dizer em determinado momento, lá para a Band, inclusive, no Jogo Aberto, quando ele estava, ele falou assim, cara, eu não falei isso. Quem falou que se responsabilize. Ali já estava azedado, né? Ele falou assim, cara, o que eu quis dizer é que nós vamos competir, nós vamos montar uma equipe para competir, para que esses caras não fiquem sobrando no futebol brasileiro. Porque o Corinthians estava sendo humilhado, estava tomando 5-1 do Bahia, estava perdendo para o Inter em casa, coisa que nunca aconteceu. Sabe, nós vamos reagir. Mas a gente sabe que a frase, né? Mas ele disse que faria de novo e que não se arrepende de nada e está aí para responder pelo que faz e tudo mais. Foi uma entrevista fortíssima, inclusive com algumas revelações que vão gerar repercussão ao longo dessa semana, porque o Augusto Melo vai ter que se defender de algumas acusações. Muitas pessoas falaram que tirar o Rubão nesse momento seria perigoso exatamente por isso, por gerar uma instabilidade no clube. E agora eu chego à conclusão que sim. Porque quando ele dá esse tipo de declaração, ele implode ainda mais a política do clube que está fervendo. Inclusive, o Rubão fala sobre as questões de oposição e situação de que o Augusto era da Renovação e Transparência. Que não foi ele que foi até o grupo do Augusto. O Augusto foi até o grupo do Rubão pedir ajuda e o Rubão ajudou o Augusto a se eleger. Olhem o tamanho do pepino que o Augusto arrumou para si. E claro que isso passa daqui a pouco, né? Mas o ambiente político me parece necessitar de um cuidado nesse momento, para tentar acalmar as coisas, porque isso pode entrar no vestiário. E se entrar no vestiário, a gente sabe o que acontece ali na frente. O que vocês acharam da entrevista do Rubão? Comenta aqui, inscreva-se no canal, hein? Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas trago pelo jornalista Jorge Nicola e também com o Chico Garcia a respeito de Rubão e John Kennedy. Você acha que o Corinthians tem que ir atrás da contratação de John Kennedy para poder fechar com o jogador tricolor? Deixa aí no comentário. Eu acho um bom jogador, tá? Só para deixar clara a minha opinião, eu acho um bom jogador, cara muito bom. A respeito do Rubão, é isso aí, tem que jogar tudo no ar mesmo. Enfim, essa foi a notícia de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu, deixa like, se inscreve no canal
E se não for inscrito, se inscreve também aí, valeu? Então um grande abraço, segue pra mais. Fui!